Essa memória de hoje, 17 de novembro, 5 faltando para 1, a temperatura agora 19 graus no Campus 1 da UPF. Estamos com o nosso Café Expresso, segunda edição ao vivo na Rádio UPF em Passo Fundo, Carazinho e Soledade. E temos entrevista, Thaís. Cris, nunca se falou tanto em TDAH e autismo. Será que os casos estão aumentando ou o que cresceu mesmo foi o número de diagnósticos? Bom, o Café Expresso tem agora o prazer de ouvir uma renomada neurocientista que é a Marta Rembe. A doutora Marta é pediatra, especialista em neurologia infantil, mestre e doutora em neurociências. E ela participa amanhã de uma aula aberta na Faculdade de Educação da URGS, com esse tema interessantíssimo, diagnóstico, inclusão e medicalização na infância. Não vai precisar ir a Porto Alegre para assistir essa aula, porque esse aulão vai ter transmissão pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu passo esse serviço. Eu quero dar boa tarde à doutora Marta, que está conosco ao telefone. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao Café Expresso. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, doutora Marta, nós temos diagnósticos mais precisos de TDAH e autismo ou nós temos um aumento no número de casos? O que é que se pode afirmar a respeito? Ótima pergunta. O que se pode afirmar é que a gente tem diagnósticos mais precisos. O que se pode desconfiar é que também existe um aumento do número de casos, mas isso não é cientificamente comprovado ainda, no sentido de que existem mais casos porque existem melhores diagnósticos, mas não porque existe maior incidência de pacientes com essas situações. Isso vale tanto para TDAH quanto para autismo, doutora Marta? Sim, para os dois. Os dois. Bom, sobre o aspecto do TDAH, e a gente quer aproveitar sua participação aqui para lhe perguntar, o que é importante dizer aos pais que convivem com filhos que têm transtorno e déficit de atenção e hiperatividade? Bom, as crianças com diagnóstico de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não necessariamente, algumas coisas importantes, não necessariamente elas têm os 3 itens do diagnóstico concomitantemente, que seria desatenção, hiperatividade e impulsividade. A gente pode ter a prevalência de um, ou de 2, ou inclusive dos 3 no mesmo paciente, né, na mesma criança. Certo. Se os pais desconfiam que seus filhos têm TDAH, eles devem procurar uma avaliação neuropediátrica ou psiquiátrica infantil para fazer uma avaliação adequada e ver o que precisa de orientação para essa criança, né? Só reabilitação, existe necessidade de medicação, se for medicar, qual é a medicação que se vai usar. E a necessidade disso tudo depende de 2 fatores, especialmente, que é a dificuldade de socialização, uma dificuldade no contexto social ou uma dificuldade acadêmica. Esses são os 2 fatores que nos levam a prescrever tratamento, não necessariamente medicamentoso, mas tratamento para essas crianças. Tá certo. Doutora Marta, e sobre o autismo, trocando um pouquinho então o assunto, o maior desafio ainda é a inclusão? Acho que sim, acho que talvez um dos maiores desafios seja a inclusão. E um outro grande desafio é conseguir terapias adequadas, especialmente pelo Sistema Único de Saúde, né, para essas crianças reabilitarem bem. Tá certo. Quando nós começamos a conversa, e eu lhe perguntei se a gente teria mais diagnósticos precisos ou aumento de casos, o que temos que desconfiar desse aumento de casos? O que poderia estar, doutora Marta, gerando esse aumento de casos de autismo e de TDAH? O que a gente sabe é que são condições geneticamente determinadas, que têm influência ambiental também. E quando se diz ambiental, não é só da poluição, de questões do ambiente, mas ambiental intraútero, né? Então, todas as situações que possam levar a alguma mutação genética e
ambientes adversos são riscos, né? O que a gente tem de conhecimento é que, especialmente, o maior número de prematuros sobrevivendo com condições adequadas aumentam o risco de diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e de TDAH. Então, hoje, o que é sabido é que existe uma influência genética clara e já acreditada cientificamente, e um dos maiores fatores de risco, fora a genética, seria a sobrevivência dos prematuros, e obviamente quanto mais extrema a prematuridade, maior o risco. Certo. Hoje nós temos medicamentos que alcançam a necessidade desses problemas de saúde. Eu queria lhe ouvir falando sobre a medicalização na infância. O TDAH é uma condição que existem muitas medicações que funcionam super bem, tá? O autismo é uma condição mais ampla de alterações de comportamento. E às vezes a gente não acha uma medicação que consiga ajudar na totalidade dos sintomas. Independente dos diagnósticos, a ideia sempre é que se inicie um tratamento comportamental com uma junção de especialistas das áreas da saúde, e que se esse comportamento não der conta de sintomas específicos, se pensa em medicar, mas aí num segundo momento. Hoje nós temos muitas crianças medicadas, crianças, adolescentes, sem necessidade, doutora Marta, na sua visão? Essa é uma questão que volta para mim com frequência e que eu não tenho uma resposta certa para te dar. A impressão que eu tenho é que não, tá? Que o que acontece é que existem muitos pacientes com diagnóstico de verdade. E o que a sociedade enxerga são os remédios e não os diagnósticos. Então, eu não tenho uma resposta assim, afirmativa para te dar em relação a essa pergunta. O que a gente tem que ficar alerta é se essas pessoas que estão sendo tratadas com remédios, elas têm um diagnóstico, e muitas vezes têm, e as pessoas não sabem disso. Bom, doutora Marta, só para a gente encerrar aqui, o que você, como uma referência na área da neurociência aqui no estado, diria para a sociedade como um todo, principalmente para aquelas pessoas que não convivem diretamente com autistas ou com crianças, adolescentes, até mesmo adultos com o TDAH? O que é importante dizer para a sociedade? Eu acho que a informação, duas informações bem importantes. Um é que o mundo cada vez vai ser mais atípico, tá? Cada vez vão ter mais pessoas atípicas, crianças que vão virar adultos, e que a sociedade precisa estar pronta para abraçar essas pessoas que são diferentes. A atipia não deixa de ser uma diferença, é uma forma diferente de ser. Então a gente precisa, como sociedade, estar preparado para conviver com pessoas diferentes. Esse é um ponto. E o segundo é ficar um alerta para a gente observar vizinho, filho, neto, amigo, colega, as crianças na primeira infância. E se notar que existe algum atraso do desenvolvimento ou algum desvio do que a gente acha como cidadão, que é um desenvolvimento normal, alertar para a procura de ajuda. Porque quanto mais diagnóstico precoce a gente fizer, mais chances de mudar o rumo da vida dessas pessoas e, consequentemente, da sociedade, né? Certo. Doutora Marta, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Um excelente encontro amanhã. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais. Obrigada. Eu quero aproveitar também, Cris, além de agradecer a doutora Marta Hemb, que nos atendeu em Porto Alegre, eu quero agradecer a minha colega, a jornalista Rochelle Zago, que me oportunizou o contato com essa neurocientista. A Rochelle é uma das lideranças do projeto Geringonça.